noite, pessoal. Então, estamos dando início, né, ao curso. Pretendo hoje finalizar o módulo Matplotlib, ok? Na aula passada falamos um pouco sobre o módulo, algumas configurações. Vamos continuar, né, com essas configurações. Pretendemos encerrar hoje e aí na próxima aula falar um pouco de KDD, né, como extrair conhecimento e até mesmo brincar com um dataset e começar, né, a fazer uma análise exploratória de dados. Ok? Então vou aqui no guia, né, no nosso notebook. Então na aula passada, né, falamos aqui sobre alguns gráficos, né, sobre como plotar, colocar título, cor, né, e por aí vai. Hoje vamos também falar sobre outros gráficos, como gerar gráfico de pizza e por aí vai, tá? Paramos aqui, eu acredito que foi essa parte de títulos, né? Como colocar título num gráfico, colocar ali os rótulos, né? Do eixo X, do eixo Y, configurar, né? Se eu quiser configurar os meus rótulos, né? Através aqui do uso de um dicionário e atribuir esse dicionário a um argumento chamado FontDict, e eu também consigo posicionar o meu título dentro da figura, ok? Vamos hoje falar então, começar, né, falando sobre grade, tá? Que nada mais é a grade, é aquela parte do fundo, né? Então vou criar aqui eu já fiz o import, né, da biblioteca do Matplotlib, ok? E aqui eu vou colocar só um exemplo, né? Array x, np.array. Vou colocar aqui alguns valores só para a gente ver, né, como fica. Array y. Eu estou usando o np array só para criar esses arranjos, tá? 10, 20, 30, 40 e 50. Depois, né, plt.plot, passando os dois arrays. Então vou passar o array x e o array y. Aqui, logo na linha de baixo, eu estou pedindo para exibir, né? Exibe a grade de fundo. Vou chamar de grade de fundo, tá? E ao final, plt.show para exibir o nosso gráfico. Então, rodando aqui, eu acho que eu não fiz vou colocar aqui em cima, né? Só para import numpy as np. Faltando aqui, né? Fechar. Então, esse plt.grid, né, para exibir a grade, é essa gradezinha de fundo aqui que a gente está vendo, tá? Então, até então a gente estava construindo, né? Deixa eu achar um gráfico aqui, ó. Apenas as linhas referente ao dado, né? Mas ela estava num espaço aqui em branco, né? Então, se eu quero melhorar, por exemplo, né, ao invés de eu ficar visualmente tentando traçar, né, os valores do eixo X que refletem no eixo Y, tá? Então, com as grades agora, eu consigo, de alguma maneira, estou descendo aqui, né, visualizar de uma forma mais fácil, tá? E aí eu posso também, né, especificar se eu quero apenas as grades. Deixando aqui ponto grid, ele vai mostrar as linhas do eixo X paralelas ao eixo X como as paralelas ao eixo Y, tá?
mas eu posso, de alguma forma, especificar apenas se eu quero um eixo ou não, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso falar, né, se eu quero apenas do eixo X, tá? Então, posso deixar dessa forma, colocar aqui plt.plot para desenhar, né? Vou colocar só do eixo Y, só para ir mais rápido. E aí, rodando, percebam que agora, ó, eu coloquei, né, apenas as linhas, né, que partem do eixo X. E a mesma coisa, vou copiar e colar, caso seja necessário, né, eu posso também configurar para mostrar apenas as linhas, né, que partem do eixo Y. Ok? Então, só aqui uma forma, né, de configurar o nosso gráfico. E eu posso também, de certa forma, né, formatar seguindo, né, os mesmos padrões que a gente viu sobre aquela das linhas, né, que contém os dados. A gente pode fazer a mesma coisa com a grade, né? Então, deixa eu só descomentar aqui. Vou colocar aqui algumas cores, né? Algumas configurações só para a gente. Vou colocar G de green, né? O estilo dotted, né? Que é o tracejado, dotted. E a largura da nossa linha, vou colocar aqui 1, tá? plt.plot, passando apenas o array y e aqui plt.show. Então, só para a gente ver como que fica, né? Vejam que, né, agora, ao contrário da linha contínua e cinza, tá? Acho que a largura deve estar a mesma, né? Vou tentar deixar um pouquinho maior aqui só para diferenciar, né? Ficou até feio, né? Vamos o valor 2 aqui só para 1,5. 1,5. Então, olha lá, eu consigo, de certa forma, né, mostrar de uma outra maneira a minha grade, ok? Um outro recurso bem interessante aqui do nosso Matplotlib é que eu posso, de alguma maneira, imprimir vários gráficos dentro de uma figura, tá? Que é o que eu estou falando aqui sobre múltiplos gráficos, né? Então ele permite, de alguma maneira, eu desenhar numa figura. Eu posso dizer que tudo que a gente está vendo aqui, ó, seja uma figura, e dentro dessa figura eu posso colocar vários subgráficos, tá? Dentro, né, desse container figura, ok? E como que a gente faz isso? Através aqui de uma função chamada subplot, tá? O subplot permite com que eu, de alguma maneira, né, eu exiba aqui vários gráficos, né, dentro dessa figura, ok? Então eu vou criar aqui um exemplo só para ficar mais fácil, tá bom? E aí a gente consegue visualizar de forma mais tranquila. Então vou vir aqui, vou criar aqui meu eixo, meu eixo X com alguns valores, ok? np.array. Acho que eu vou aproveitar o lá de cima mesmo, né? Fica mais fácil. O único problema é, bom, vamos lá. plt.plot, passando aqui array x e array y, ok?
Aqui eu vou dar um plt.subplot e aí já vou explicar para vocês, né? Já tem até aqui um comentário, tá? Vou pegar esse comentário e colocar na frente da linha, só para ficar mais fácil, né? O que significa cada um dos parâmetros, né? Então, a gente vê que ele tem esse formato, ele precisa, do caso, né, de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro quer dizer o seguinte, né? Eu vou dividir essa minha figura num conjunto de linhas, tá? Linhas e colunas. É uma matriz de gráficos, tá? Então, por exemplo, um quadrado aqui, ó, pode ser, né, a primeira linha na primeira coluna, depois um outro gráfico, né, nessa segunda, vamos dizer, segunda célula da minha matriz, seria na linha 1, coluna 2. Tá? Então, só para a gente brincar aqui um pouco, vamos seguir mais ou menos esses mesmos valores aqui, tá? Então, vou colocar, ó, que vai ser o quê? Na linha 1, coluna 1, tá? E eu vou falar, né, estou plotando o índice, né, o meu primeiro gráfico dentro da figura, ok? Aliás, não, né? Aqui eu estou. Bom, depois eu vejo certinho. Vou copiar e colar, quer dizer, só para mostrar o mesmo gráfico várias vezes, né? E aí, o seguinte, aqui eu vou falar que o gráfico está na primeira linha, segunda coluna, e faz parte, né, nesse caso aqui, do índice 2. Vou dar um plt.show só para a gente exibir que vamos ter aqui um... Opa! Aonde que está o erro aqui, né? A primeira linha, a segunda coluna, plt.plot. Ah, é que primeiro eu configuro e depois eu ploto. Faltou mais um gráfico que... Primeira linha, linha 1, coluna 1, coluna 2, índice 1, índice 2. Uai. Deixa eu ver aqui aonde pode estar o erro. plt.show. Que estranho, subplot, passa os 3 argumentos. Não, mal eixo é depreciado. plt.subplot. Eu acho que essa versão que a gente está utilizando, vamos tentar fazer o seguinte teste. 2, 1. Acho que sofreu alguma outra atualização e não é mais assim que desenha gráficos, né? Um conjunto ou um do lado do outro ou um em cima do outro. Eu vou ver certinho o que pode ser que esteja acontecendo aqui, né? Ele fala que foi depreciado, né?
Então depois eu vou ver, aliás, vamos ver agora, né? Matplotlib, se demorar muito, subplot. Subplots. Ah, eu acho que tá faltando, foi por causa de um S aqui, será? Não, não é isso. Mas o negócio... Example, subplot, matplotlib. Ah, é de outra maneira agora. Entendi. Tá. Não tem, como fala aqui, né, que foi depreciado realmente, né? Então não é mais dessa maneira. Eu acho que até ele fala até a versão, acho que 3.6, né? Tirar aqui o S só para ver a versão certinha. Então foi depreciado a partir da versão 3.6, tá? Então essa maneira aqui não é mais a, a correta, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui na documentação do Matplotlib e aí deixo para a próxima aula a gente falar pelo menos essa última parte sobre multiplot, né, que é múltiplos gráficos, ok? Então eu conseguiria, por exemplo, desenhar um gráfico aqui, um segundo gráfico aqui, né, ou então em forma um embaixo do outro, numa única figura colocar vários gráficos, né? Então não é mais dessa maneira aqui, ok? Depois eu atualizo o notebook e passo para vocês. O outro né, o outro assunto é falar sobre como criar outros gráficos, né? Existe só o gráfico de linha? Não, né? Eu consigo, por exemplo, fazer o scatter, que nada mais é do que são pontos, tá? Esses pontos, o scatter é como se fosse espalhamento, tá? Então, vou criar aqui, já tem, né? O meu array X e array Y, só para a gente ver, array X e array Y, e embaixo, nossa, plt.show. Então percebam que aqui, né, não é que não tem uma linha, tá? Aliás, desculpa, realmente não tem uma linha que liga esses pontos, né? Esses pontos, de certa forma, eles são, né, eles referenciam um cruzamento de x e y, tá? Então, por exemplo, né, eu poderia, de alguma maneira, tentar simular aqui que eu poderia fazer, né? No caso, batimentos, a média dos batimentos durante uma corrida, tá? Então, por exemplo, aqui 100, 150, 170, 110, foi um pouco mais devagar, 120 aumentou mais um pouco e 160, tá? E aqui vamos falar sobre a calorias. Então eu estou criando uma relação aqui, não sei se existe essa relação, tá? Mas uma relação de dados entre batimentos cardíacos, né, e queima de calorias. Então, por exemplo, queimou 60 calorias naquele, né, com uma média de 60 batimentos, naquele instante, queimou 60 calorias. Depois aumentou, né? Então, se aumentou
os batimentos, vou relacionar aqui que aumentou as calorias também. Depois aumentou novamente, caiu para 55, depois aumentou um pouco e assim sucessivamente. 60 e por último 78. Então vou colocar aqui, né? Então vai ser batimentos por calorias. Qual foi o erro? O XY deve ter o mesmo tamanho. Não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos acrescer mais um dado aqui então. 150. Então, só para a gente ter uma ideia, né, desse gráfico, pode ver que ele está mostrando aqui ao longo dos batimentos, né? É claro que isso aqui não pode não estar correto, tá? Eu só estou usando aqui os valores, mas só para a gente ver que, né, os gráficos aqui, os pontos aqui estão relacionados ao nosso X com o nosso Y, tá? Então não existe aqui uma relação entre esse ponto com esse, por isso que não tem, né, nesse caso, a linha, ok? E aí a gente consegue, então, no gráfico de espalhamento, ter os pontos de cada observação, né, no dado instante, ok? Então imagina lá que o corredor está numa máquina que ela coleta informação a cada, sei lá, 5 minutos, e aí ela coleta, por exemplo, o batimento naquele instante e aí a queima de calorias naquele instante, tá? E assim sucessivamente, ok? É claro, talvez essa queima de calorias ela seja crescente, né? Então eu acho que é por isso que deve estar dando algum erro, né? Então vamos talvez melhorar aqui, 88, 93 e por fim 96, né? Aqui ela deve ser crescente, né? Tá? Então acontece esse gráfico aqui. E aí, é claro, né, eu posso de certa forma comparar os gráficos, tá? E aí como que eu faço isso? Então vou praticamente aqui pegar os batimentos, né? Vou copiar aqui nessa linha. Também vou aproveitar para construir aqui repetir o meu gráfico, tá? Mas eu posso ter agora a do outro dia. Só que aí eu, na lógica, não vou colocar o mesmo, nome de variáveis, tá? Então vamos supor que aqui é o dia 1 e esse aqui é o calorias do dia 1, tá? E aqui o de baixo vai ser o batimentos do dia 2 contra as calorias, né, do dia 2. Para não subscrever os pontos, eu vou criar aqui outros valores, né, 110, 115, 123, 125, 129, 38, só para diferenciar dos de cima, né? E 44. Aqui os valores vão ser quebrados. 79, 82, 88. Já tem um 88 ali, então vou colocar 87, 94, 96 e 100. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer um plt.scatter, passando, né, agora as mesmas métricas, mas estou
respectivamente a um outro dia, né? Calorias, dia 2 também. E aí, ao final, plt.show, né, para exibir, nesse caso aqui, as duas métricas, os dois, fazendo um comparativo, né, entre um dia e o outro. Aí vocês vão perguntar, mas professor, como é que vai separar isso, né? Como é que eu posso, de alguma maneira aqui, separar esses dados, tá? Então ele vai separar por cor. Olhando aqui, ó, perceba que, né, o primeiro, ele é o azul, tá? Então deixa eu só colocar aqui um comentário, né? Pelo fato que ele vai usar, lembra que as cores padrão, né? Então o primeiro é azul e o segundo é laranja, tá? Então eu posso de alguma forma aqui, deixa eu só, não sei nem porque eu rodei novamente, né? Então eu vejo aqui, ó, que o azul é do primeiro dia, ok? E o laranja é do segundo dia. E aí, é claro, eu poderia fazer uma sequência aqui, né? De certa forma, para nós vermos, né? De cada dia, por exemplo, tá? Cada um de uma cor diferente, ok? Então eu consigo com aqui o gráfico de scatter, né? Fazer muito parecido com o que acontece na linha aqui, né? Deixa eu subir aqui um pouco, só para vocês verem, né? Aqui o ponto plot, né? Ele escreve uma linha contínua, ok? E aí o ponto scatter são pontos que, de certa forma, não interligam, né? É um gráfico aqui de espalhamento, tá? Então não tem relação, às vezes, entre os pontos, tá? E professor, eu posso de alguma maneira mudar a cor dos pontos, né? Sim, você consegue mudar esses valores, né? Então, através aqui do meu argumento, né? Escrito aqui color, eu consigo de alguma maneira trocar esses valores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou de certa forma, não vou copiar, né? Vou aproveitar aqui. Então, é o batimento dia 1 com calorias dia 1. E aí eu vou mudar a cor, por exemplo, né? Aqui lembrando que a cor pode ser ou abreviação, né? Então aqui vou colocar M de magenta, batimentos, copiar e colar. Agora dia 2 e vai ser amarelo, tá? plt.show, gerando o gráfico, a gente vê, ó, que eu consigo através aqui do argumento color, né, dentro aqui do método scatter, eu consigo trocar a cor dos pontos, tá? E não só através aqui das iniciais, tá? Da abreviação das cores, mas como também eu consigo utilizar as cores as cores da tabela de cores. Lembra que tem a representação em hexadecimal? Eu também consigo colocar aqui, tá? E eu posso também, de alguma maneira, né? Eu já até meio que deixei pronto, né? Para não ficar digitando muita coisa aqui. Eu posso, para cada ponto, para cada intersecção, né, de x e y, uma cor diferente. E aqui eu já peguei bastante cores só para a gente ver o resultado disso, né? Então vou só descomentar aqui para vocês verem. Então criei um arranjo de cores aonde eu printo, né, essas cores do array X, array Y, e percebam que agora, né, nesse caso aqui, eu estou
como eu estou usando um array de cores, eu estou usando aqui a abreviação do argumento color, tá? Então, só para a gente ver como fica, ó, cada ponto aqui, ó, tem uma cor diferente, tá? Então, eu posso usar um array de cores, tá? Lembrando que esse array de cores tem que ser do mesmo tamanho, tá, que o array de dados. Tanto que se eu vier aqui, né, e tirar, por exemplo, uma... É que eu acho que ele vai copiar aqui, deixa eu só ver para ter certeza, né? Vou tirar aqui o magenta e se eu aplicar... Ah, não, tem que ser o mesmo tamanho, tá? Então, só rodando aqui novamente. Tirar esse cara. Meu teclado está todo péssimo, né? Quando ele cola duas vezes, é isso aí. Então, só para mostrar aqui para vocês que nesse caso aqui, né, eu posso ter um array de cores e pintar cada conjunto x1 com y1 vai ficar em vermelho, x2, né, que é o 7, com y2, que é 86, fica verde, e assim sucessivamente, tá? Eu posso também aplicar o que chama de mapa de calor, tá? O que é um mapa de calor? Eu consigo ali, de certa forma, né, falar em que escala de 0 a 100, aquele ponto, né, ele, através da sua cor, especificá-lo. Por exemplo, vou aproveitar esse array X, né, e array Y, aqui no meu código. Eu acabei criando código snippet sem precisar, né? Vou tirar aqui, ó, e array de X com array de Y, aplicando, né, o cores. E aqui, ó, CMAP quer dizer o quê? Né? O CMAP é um conjunto de cores dentro do mapa de calor. Tá? Depois eu vou pedir para mostrar, printar aqui, ó, como que eu printo o mapa de calor, né? Só para vocês verem por enquanto, sem a... não coloquei plt.show. Nossa, não tem. Parâmetro CMAP será ignorado. Eu tô por ver. Ah. Não, nenhuma data, color map fornecido via C. Parâmetro CMAP será ignorado. Ué. C, então tá, cores. Ei, mas hoje tá dia mesmo, hein? Caramba. Olha, ele tá falando que o meu parâmetro de cores... deixa eu só ver aqui, então. Vou criar aqui meu cores. Se o array X e array Y tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu vou criar aqui 0, 1, 2, só para ver se é isso também, né? 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5,
3, 3.5, 4, 4.5, deixa eu ver quantos que eu já criei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu ver se é exatamente esse A. É porque aqui, ó, o que são esses valores, né? Aqui em cima eu estava usando cores como o nome das cores mesmo, né? Só que para o mapa de calor eu tenho que saber qual é a intensidade da relação entre x e y, tá? Então quer dizer, por exemplo, dentro dessa escala eu quero falar que a, a, o x refletido em y ele tem uma intensidade, sei lá, de 0. Depois o segundo, o x e o y, de meio. Então quer dizer, eu tenho que falar qual é a intensidade dentro do mapa de calor. Tá? Então deixa eu printar aqui, né, o mapa de calor, só para vocês talvez ficarem mais, né? Aqui são, não é colors, é cores. E aí, ó, mas tá difícil hoje, hein? Array X e array Y. Ah lá. Então, o que eu consigo dizer, né? Então, eu tenho aqui a barra do mapa de calor, que tem lá um índice de 0 a 6, tá? Ele está fazendo de 0 a 6 porque eu estou aqui, ó, de certa forma, especificando de 0 a 6, né? O correto seria de 0 a 100, né? Mas, enfim. Então, ó, por exemplo, né? Quando ficar em amarelinho, né? Quer dizer que esse valor aqui, né? Ele está no máximo. Então, quer dizer, aqui com a intensidade do calor, né? Da cor, eu consigo dizer, falar sobre os meus gráficos, né? Esses valores aqui não estão corretos, tá? Eu poderia. O correto seria de 0 a 100, né? Mas aí eu ia dividir isso aqui, por exemplo, 50, 60, 70, 80. Aqui vai ter que ter um 85 e 90. Para englobar aqui, ó, os valores que vai até 103. Então aqui seria, por exemplo, 5, 10, aqui 40, aqui 30 e aqui 20. Vamos rodar novamente, acho que fica mais claro isso, né? Principalmente aqui. Isso. Tá. Aí nessa escala, né, a gente vê de alguma forma as cores fazerem mais sentido. Ok? E aqui o CMAP é a cor, né, que varia, tá? Do azul ao amarelo, né? Tem vários valores que eu posso colocar aqui que mudam essa cor, tá? Tem lá na CMAP Matplotlib. Eu acho que eu até deixei um link. Deixa eu só ver aonde tá. Eu deixo aqui embaixo. Que eu coloco cores, né, de mapa de calor com valores diferentes. Deixa eu só achar aqui aonde. Aqui, ó, tem o Virides, né, que é o que a gente está usando, tá? Vamos colocar, por exemplo, esse plasma aqui, né? Então, que ele tem esse gradiente aqui um pouco diferente, tá? Então, ao invés de Virides, vou colocar o valor
plasma. E rodando aqui o meu código, olha lá, pode ver que é uma derivação diferente, ok? Então, e para exibir essa barra lateral aqui, é colocar plt.colorbar, né? Barra de cor, tá? Que é o que especifica aqui no meu mapa de calor, ok? Então eu consigo fazer aqui através do gráfico scatter, né? Adicionando o meu mapa de calor. Uma outra forma também de diferenciar é talvez pelo tamanho da bolinha, né? Pode ver que aqui o que diferencia, né, é através dos seus valores, é através da cor, tá? Utilizando a escala aqui da barra de cores. Ou então, uma outra forma de se fazer isso é através do tamanho, tá, das bolinhas. Então, aqui é o array X e array Y, só para vocês verem, né? Vai ficar todo mundo do mesmo tamanho, né? Aliás, da mesma cor, mas percebam, ó, que eu estou dando alguma intensidade para aquele dado baseado no tamanho da bolinha, tá? Então, ao invés de ser pela cor, utilizando a escala aqui da barra de cores, eu posso de alguma forma referenciar através do tamanho, né, do diâmetro aqui do ponto. Tá? E aí como que eu faço isso? Através do atributo S, né? Eu passo o array, né, que corresponde naquele cruzamento de x e y, qual é o tamanho da bolinha, né? E aí eu coloco dentro de uma escala, ok? E aí depois eu passo através do argumento S essa lista, né, que é resultante da relação de x e y, ok? Então eu consigo, aí de certa forma, fazer, né, essa relação. Aqui também, perceba que está todo mundo da mesma intensidade de cor, eu consigo colocar uma certa transparência, tá? Então, através aqui do meu argumento alfa, só para vocês verem, né, eu consigo colocar array X e array Y. É claro que todo mundo vai ficar no mesmo grau de transparência, né? Sizes, não é sizes, é tamanho. E é tamanhos. Coloquei acho que com S, né? Olha lá, então eu consigo, né, ter um grau aí de transparência, né, através aqui do meu argumento alfa. Por exemplo, se eu aumentar aqui o valor, né, ele vai ficar mais forte, e se eu diminuir, colocar aqui 1.5, pode ver que ele vai ficar, nesse caso, bem clarinho, né? Ok? E eu posso também, vou até criar um outro código aqui, um outro snippet, né? E eu vou tentar misturar tanto as cores, né, quanto a transparência. Vamos ver como é que fica, né? E aí o meu C igual a cores e o meu S igual a tamanho, só que eu vou aumentar um pouco isso aqui, senão fica muito claro, né? 4. E aí, não sei se dá para enxergar bem, né? Mas agora ele mudou aqui, ó. Para cada tamanho, né? Eu tenho uma cor um pouco diferente, tá? No meu secores. Só a gente olhando lá, aonde está. Que o cores aqui ele está representado por valores. Vamos colocar aqui um CMAP igual ao plasma e pedir para mostrar o color
bar. Pronto. Aí, ó. Aí eu consigo ter aí uma, uma ideia, tá? Então juntei tudo, né? Tanto mapa de calor quanto os tamanhos, né? E misturei aqui com um pouco com a transparência, ok? Ah, existe também o gráfico de barras, né? Eu consigo plotar aqui o gráfico de barras aqui no Matplotlib. Aí, ao invés de usar ou plot, né, ou scatter, eu uso aqui o meu bar, né? E aí, é claro, eu acabei colocando aqui, né, só para exibir os meus dados, né, num gráfico de barras. Aqui, não, ok, tá? Vale notar que as categorias e seus valores são representados em primeiro e segundo argumento dos arranjos, ok? Bom, se eu quiser desenhar uma barra horizontal, é o mesmo bar, mas agora com um H na frente, né? Então eu consigo plotar aqui, ó, um gráfico de barras agora aonde o sentido é na horizontal, ok? E também consigo trocar as cores, né? Através do atributo color. Vou colocar aqui green. Então consigo mudar as cores, assim como também eu consigo mudar a largura, né, da barra. Só vale lembrar que se a barra ela estiver na vertical, tá? Então a largura é o argumento if, né, que é realmente largura. Se eu estiver na barra horizontal, a largura agora é o height, é a altura, tá? Então só tem que ficar um pouco atento a isso. E é o que eu coloquei aqui, ó, para definir a largura da barra, em um gráfico de barra vertical, utiliza o argumento if. Em gráfico horizontal, utiliza o argumento height, né? Então só para a gente ver aqui, ó, perceba que eu estou usando, né, o bar, e aí o bar ele desenha, né, o barra vertical, tá? Então, vou até comentar aqui na frente, ó, o ponto bar, né, desenha barras verticais. E aí, lt.show, abre e fecha, vou colocar aqui uma largura, o padrão, tá? É 0.8, vou colocar aqui um menorzinho, 0.2. Só para vocês verem. E hoje tá difícil, hein? Barras verticais. Será que não? Deixa eu só ver aqui. Não tem mais o if. Será que é 100 isso aqui? Acho que é 100, né? É valor. Então, aqui está um valor muito grande, 1.5. Ainda 0.2. Bem fininho, né?
só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, com a largura, o gráfico de barras, né? Na vertical, se eu quero mudar a largura, realmente é o argumento if, tá? Confundindo um pouco com HTML aqui, né? Que HTML pode colocar, né, valor numérico entre aspas. E se eu quero alterar, né, agora um gráfico de barra na horizontal, a largura não é mais o if, né? E sim é a altura. E aí a altura, só como exemplo, né? Colocar aqui um 0.4. Oh, o mesmo erro. Nossa, hoje tá difícil, hein? lt.show. Tá lá. Vou fazer um gráfico maior um pouco. 1.3. A barra, né? A largura da barra ser um pouco maior. Tá bom? Então, eu consigo criar gráfico de barras através agora plt.bar, tá? Então a gente viu plt.plot, que é linha, né? plt.scatter, que são apenas pontos dentro do gráfico, plt.bar, que é barras verticais, plt.bar h, né? Deixa eu mostrar aqui só para bar H, né, para gráficos de barra na horizontal. E por fim nós temos, por fim não, né? É o penúltimo aqui. A gente tem um histograma, né? E o que o histograma faz? Ele mostra ali uma certa distribuição, né? Uma frequência com que os dados ocorrem, né? Então, dado ali uma frequência, ok? Eu consigo gerar um gráfico de histograma, né, dentro de um número de observações em um intervalo. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o meu array y, eu tenho uma função no NumPy. Deixa eu só lembrar aqui agora, numpy.org. Ele gera um random normal. Acho que é esse aqui, random.normal. Que ele gera um gráfico. Ele gera valores, né? Dentro de uma normal gaussiana. Então acho que é esse aqui mesmo, random.normal. Então peraí. np.random.normal, ele vai pedir, né? Esse lock quer dizer que é o centro da distribuição, tá? Então vamos dizer que o centro da distribuição seja em 50. O desvio padrão, né? A partir disso, então se a média, né, do centro da distribuição é 50, a gente vai fazer um desvio padrão aí que varia em 10, tá? E qual que é o próximo? É o tamanho. Então, sei lá, um valor aí igual a 100. Então aqui é array underline x. Vamos ver, vamos pedir para ele plotar. Então, olha lá, ele criou aqui uma gaussiana. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está gerando números aleatórios baseado, né, gerando, deixa eu explicar, né, gerando números aleatórios baseado, né, numa distribuição normal, aonde, né,
Deixa eu copiar esse cara e colocar em cima para ficar mais fácil, né? Porque aqui na lateral vai acabar, né? Então, olha lá, uma distribuição normal com a média igual a 50, né? O desvio padrão igual a 10, né? Então a variabilidade, né, nessa média é em 10, tá? E aqui o por último é a quantidade, né? Quantidade de valores. Quantidade de valores igual a 100. Então ele gerou, né, 100 números aleatórios baseado, né, nessas regrinhas aqui. Só para a gente ver, vou dar um Ctrl X, vou criar um código só para vocês visualizarem, né? Ah, legal, hein? Código, vou colocar aqui e printar esse array X, só para vocês verem, tá? Então vai ficar ali muito em torno de 40, lá, 50, 44, né? 37, 34, 38. Pode ver que se fizer a média de tudo isso aqui, né, vai dar os 50, ok? Mas variando, né, de 50, de 10 para cima, 10 para baixo, ok? E aí a quantidade, né, a gente tem aqui 100 elementos. Aí o que nós fizemos? Nós estamos pegando esse array X aqui e criando um histograma, né? Mostrando aqui, né, a distribuição normal, ok? Baseado, né, nesses dados gerados, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, entre 30 e 40, eu tenho alguns intervalos, né? E aí eu consigo, de certa forma, eu estou aqui, de certa forma, categorizando, né? De 30 a tanto, eu tenho tantos valores, acho que é de 30 a 35 tem tantos valores, né? Acho que tem dois. Se a gente olhar aqui, ó, mais ou menos, né? A gente tem alguma coisa aqui de 30 a 35. Ok? E aí depois ele fala aqui, ó, na média, né? A gente tem uns 25 valores dentro desse conjunto que tem exatamente 50, né? Então a gente consegue aqui medir, tá? Então isso é um histograma. E por fim, o gráfico de pizza, acho que é por fim mesmo, né? É o último item aqui. E aí, através do plt.py, né? Ele gera um gráfico de pizza. Então vou mostrar aqui para vocês. Array plt.show, agora copiei certo, né? Tava copiando sem o abre e fecha parênteses. Se eu pedir para rodar, ele gerou aqui um gráfico de pizza para mim, né, com os valores, ó, 35, que é esse azul, né, que é o maior, depois 2 de 25, que seria o laranja e o verde, e por fim um de 15, que é esse vermelho aqui. Aí vocês vão me perguntar, né, como que você sabe que esse azul, né, é o 35? Ele começa, pessoal, aqui pelo eixo, né? Essa reta aqui horizontal, tá? Seria o início, ok? Então, a partir dessa linha, esse ponto zero aqui, né? Ele não tem um ângulo, tá? O ângulo zero, ok? Então ele começa a escrever, a desenhar, a plotar os pedaços da pizza aqui, ó, a partir desse ângulo zero, tá? Depois eu vou mostrar que a gente pode até, olha lá, aqui no ângulo de início eu posso trocar esse ângulo, tá? Mas por padrão é o ângulo zero, ok? E aí ele vai printando, né, os pedaços a partir dessa sequência aqui da minha lista, né? Então o primeiro é 35, 25, 25 e 15.
ok? Eu posso de alguma forma, né, representar o meu gráfico de pizza aqui, ó, e falar, sei lá, a venda de carros, né, no mês. E aí eu vendi tantos Fuscas, né? Eu vou aproveitar aqui esse mesmo array, tá? Só para representar aqui os rótulos. Então, olha lá, eu posso dizer o seguinte, que eu vendi 35 Fuscas, 25 Gol, 25 Uno e 15 Chevette. Né? Então, para eu mostrar aqui uma proporção dentro de todos os carros, né? Quantos eu vendi de cada, ok? E aí, com o rótulo, através do meu argumento labels, eu coloco a lista, né, referente aos produtos, e aí no meu argumento labels, eu passo esses rótulos. E aí ele coloca, pode ver que em cada pedaço, né, da minha pizza, ele coloca exatamente um rótulo. Tá joia? Como eu havia falado para vocês, eu consigo alterar o meu início, né, meu ângulo de início. Por padrão ele começa sempre aqui no ângulo zero, mas se eu quiser começar a partir de 90 graus, de 180, de 270, é só eu especificar através do meu argumento start angle, né? E aí, só para a gente ver, é o mesmo array, tá? Com os mesmos rótulos, mas agora ó, ele vai começar a construir os pedaços da pizza a partir do ângulo de 90 graus. Então, olha lá, ó, a partir do ângulo de 90 graus em relação aqui ao meu zero, né? Então eu tenho aqui o ângulo de 90 graus e ele, a partir disso, ele construiu o meu array de dados, tá? Eu posso, de certa forma, né, tirar o pedaço da pizza, né? Aqui os pedaços estão, vamos dizer, todos juntos, né? Eu posso separar e dar uma ênfase maior para aquele pedaço, tá? Como que eu faço isso? Se eu tenho um array aqui, né, de 4 dados que representa cada pedaço, eu posso aqui, ó, explicar a separação de cada um desses pedaços, né? Então eu estou falando que para o primeiro pedaço aqui, ó, eu vou separar ele numa distância, vamos dizer aqui, de dois décimos de unidades. O restante eu pretendo não separar, né? E aí, ó, através lá do meu plt.py, eu vou colocar aqui, acho que é array, né? Array, os rótulos, e através do meu argumento aqui, ó, explode, né? Eu vou como se fosse explodir a pizza, né? Mas todos os pedaços? Não. Só o primeiro pedaço que eu vou dar uma distância aqui, ó, de 0,2. O restante eu pretendo não separar. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês como fica. Olha lá. Então, isso que seria o separar o pedaço, né? Eu quero dar ênfase aqui na venda do Fusca, ó. Então eu estou separando dos demais, eu estou explodindo aqui esse pedaço, tá? Ah, se eu quisesse explodir o verde aqui do Uno, né? Eu venho aqui, ó, aqui é Fusca, Gol no Uno. No Uno eu queria, lógico que eu vou separar com a mesma unidade, né? Não vou. E aí, ó, separou o Uno e o Fusca. Aqui o Gol e o Chevette ainda estão, de certa forma, ali interligados, né? Não estão separados igual o Fusca e o Uno, ok? Então, assim eu consigo dar uma ênfase em alguns pedaços da pizza, né? Através aqui do argumento explode, passando uma lista. Consigo, né, criar uma sombra, dar um efeito 3D, tá? Através do argumento shadow, né? Eu falo aqui que eu quero true, né? Eu quero mostrar em meu gráfico de pizza sombreado, tá? E aí a Rei ele vai criar aí uma bordinha, né? Dando um efeito aí de 3D
tá? Pro meu gráfico. Consigo também, né, trocar aqui as cores, tá? Então, estou colocando aqui algumas cores diferentes. Rótulos, e estou passando aqui para o meu atributo colors, né, um array de cores. E aqui seria o meu array. Então, só estou trocando, né, não estou adotando o padrão aqui, né? Lembra que sempre vai ser primeiro azul, depois laranja, depois verde, depois vermelho, né? E aí eu quero mudar de alguma forma, colocando aqui algumas cores, né? Então, na mesma ordem, tá? Eu estou trocando aqui e perceba, estou usando aqui algumas palavras-chave, né? Black, hot pink, aqui uma abreviação, né? O B é blue, e estou colocando aqui um código hexadecimal para representar a cor do Chevette aqui, tá? Também posso adicionar legenda. Opa. Né, nesse gráfico aqui, deixa eu só pegar ele, né? Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V. Então aqui, ó, apareceu a legenda para mim, né? Se de certa forma eu quiser inserir uma legenda, né? Ela exibe aqui no canto para mim. Se eu não me engano, eu acho que legenda tem um atributo chamado, se eu não me engano, tá? Não, lock. E aí eu consigo, eu lembro que eu consigo mudar essa legenda, tá? Só não lembro agora qual eram os valores que eu coloco aqui. Deixa só eu ver. Right. E se eu quisesse colocar no superior, sabe que era... Ah, não lembro agora, hein? Depois tem que dar uma pesquisada sobre isso. Não é dessa forma aqui não. Então através do lock eu consigo posicionar aqui em lugares diferentes. Mas eu queria deixar ela mais no canto, né? Aqui pode ver que ela está interferindo um pouco dentro do gráfico, né? Eu queria posicionar ela em uma parte onde ela não interfere no gráfico, tá? Eu não sei se tem um outro atributo que permite eu posicionar o lock, se é a esquerda ou direita, e tem algum outro que é superior ou inferior. Não me recordo. E por fim, se eu quiser colocar um título dentro da legenda, né? Eu quero dar um título para a legenda. Eu venho aqui e coloco, né? Veículos. Então ele vai colocar mais uma linha aqui dentro da minha legenda. Só que eu não desenhei, né? Ctrl C. Ctrl V. E aí ele permite agora, olha lá, pode ver que ele tem agora um título na legenda, né, informando aqui quais são o que cada cor representa, tá? Bom, pessoal, o básico, né, de Matplotlib é o que a gente viu aqui dentro desse notebook, tá? É claro que se a gente olhar na biblioteca, lá no módulo, né, do PyPlot, tem bastante coisa, né? Dá para imprimir, né, diversos tipos de gráficos, tá? Então tem bastante coisa para aprender,
né? Dá para fazer um curso inteiro só de Matplotlib, assim como tem um curso inteiro de pandas, de NumPy, tá? E como o próprio nome do nosso curso aqui, ele é um introdutório, tá? Então ele é um start tanto para a ciência de dados quanto para as ferramentas que se aplicam, né, na ciência de dados, tá? Então, NumPy até nem tanto, não que não tanto, né, mas existem as bibliotecas aí que abstrai o NumPy, né? Então, muito antes de pandas, né, tudo bem, o pessoal utilizava NumPy para ciência de dados, né? Mas hoje tem pandas, tem um monte de outros. Tinha o Polar, né, que ele é um semelhante ao pandas, né? Embora um pouco parecido, mas é uma outra ferramenta, né? Então existem várias ferramentas aí dentro do universo de ciência de dados que nos ajudam de alguma forma a extrair informação, né? E uma forma de extrair também é imprimindo gráficos, né? Então facilita, ok? Então, como eu já disse para vocês, dá para fazer um curso só de Matplotlib, né? Então, mas a intenção aqui é a gente ter um resumão, tá? E de certa forma vocês dar um start no aprendizado sobre o módulo, né? Tem igual o NumPy é a base para outras bibliotecas, né? O Matplotlib também é a base para diversas outros módulos Python, né? De ferramenta de visualização de dados. Existe o Seaborn, né? Que ele é uma abstração, tá? Do Matplotlib. Então também uma biblioteca de visualização de dados bem interessante. Até, se eu não me engano, tem até mais gráficos do que, né, o próprio Matplotlib. Tá? Então talvez também seja uma ferramenta interessante para se estudar. Tá? Aqui não dá tempo porque, né, tem várias ferramentas para a gente ver, tá? Então acaba sendo assim 2, no máximo 3 aulas cada módulo, tá? Mas eu sugiro aí que vocês aperfeiçoem o conhecimento de vocês utilizando aí as várias bibliotecas, né? Olha o que é possível fazer com o Seaborn, né? Ok? Ó, um mapa de calor aqui, ó, heatmap. Isso aqui é uma... Lembra lá da matriz de correlação? Né? Você pode fazer uma matriz de correlação visual, ó, né? Eu consigo aqui, através do Seaborn, fazer uma matriz de correlação entre as variáveis, ó, e aí por cor, né? O que tiver próximo de 1 fica mais claro, o que tiver próximo de -1 é mais escuro, né? Então eu consigo, de forma visual, ter um mapa de calor de forma aí bem visual e mais fácil de visualizar, ao invés de ficar enxergando números e tentando tirar conclusões a partir disso. Ok, pessoal? E aí eu coloquei a aula anterior lá no YouTube, vou postar essa também, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição, tá ok? Vou parar aqui a gravação do vídeo